já deve ter percebido isso, né? Todos os anos, nas listas de possíveis temas importantes para a redação do Enem, tem lá essa questão da mobilidade urbana. Na verdade, o nosso tema de hoje é falando sobre de hoje, da semana que vem, é falando sobre os sistemas de transportes, certo? Os transportes no Brasil. Eu peço que você pegue aí o seu belo livro, certo? Caderno 4, abra aí na página 316, que nós vamos começar a falar um pouco sobre esse assunto. Galera, isso não é importante não só para uma redação. É importante porque esse assunto ele está diretamente relacionado com o nosso dia a dia. Esse assunto ele está diretamente relacionado à nossa forma de viver. Esse assunto ele está diretamente relacionado com outros assuntos anteriores que nós já estudamos, principalmente de população, urbanização e até das atividades econômicas do Brasil, falados ao longo do ano. Então, o que eu queria propor hoje, na verdade, era que a gente... Bom dia, Pedro. O que eu queria, na verdade, propor hoje era que a gente pudesse fazer uma reflexão, ou, na verdade, fazer várias reflexões sobre essa questão da espacialidade urbana, juntamente com a questão da mobilidade urbana. Então, nessa aula de hoje, a gente vai pensar um pouquinho sobre esse tema da mobilidade urbana. Lógico que a gente já estudou urbanização, nós já sabemos quais são as características da urbanização brasileira, nós já sabemos quais são as causas da urbanização brasileira, já sabemos quais são as consequências de todo aquele rápido processo de urbanização que o Brasil passou. E dentro dessas consequências, infelizmente consequências negativas, acontece o quê? Acontece esse tema de mobilidade urbana. O que você vai perceber na aula de hoje é que nós estamos numa mudança de paradigma. Preste atenção nisso. No século XX, o automóvel era a saída para facilitar a mobilidade urbana. Eu acho que, inclusive, essa é a primeira coisa importante para você anotar na aula de hoje, viu? Olha só, no século XX, o automóvel era a chave para resolver, para facilitar a mobilidade urbana, certo? Ou seja, se você ali no século XX dispunha de um automóvel, sua vida estava muito facilitada, você poderia andar determinadas distâncias em um menor espaço de tempo. Se você tivesse um automóvel no século XX, tudo iria ser resolvido mais rapidamente. Não que hoje não seja. Olha só, não que hoje não seja. Só que hoje não é exatamente como era lá no século XX. Vocês percebem isso que eu estou falando, pessoal? Não que você... Se bem que vocês estão vivos aí já no século... Alguns do século XX para o século XXI. Mas vocês conseguem ver isso que eu estou dizendo? Quem pode comentar esse pensamento que eu estou dizendo aqui? Pode ligar o microfone ou até mesmo no bate-papo. Exatamente, Laila. Antigamente tinha muito menos carros, quando é comparado hoje em dia. Então, justamente pelo que Laila está falando, o que acontece? As coisas fluíam muito mais. E Eduardo coloca, lembrar que não só os carros, né, Eduardo? Não só os carros. E outros sistemas de transporte também. Exatamente.
Quem mais pode contribuir? Obrigado, Lália, obrigado, Eduardo. E aí, galera? Ana Sofia, Ana Virgínia, Brunas, na verdade, Carmen, Cecília, Cícero, Eduardo já participou, Emily. E aí, Fernanda? E Gabriel, o que acha? Todos os dois, os três Gabriéis, os Gabriéis aí. Ô, Jagner, Ana, vamos lá? você pode repetir a pergunta que você fez lá no início? A pergunta na verdade, é uma observação. Se vocês conseguem ver desse jeito que eu estou dizendo. É que no século XX, quando você dispunha de um automóvel, sua vida estava muito facilitada. As coisas fluíam melhor. Hoje em dia, não é que o automóvel não facilita a nossa vida. Até facilita. Esse cara tem uma grande mobilidade urbana. Ele pode não ter consciência, mas mobilidade urbana ele está tendo ali. Poluição também. E hoje a gente não nota que é desse jeito. É difícil, né, Laila? E hoje não é bem desse jeito, pessoal. Aí eu queria saber a visão de alguns de vocês a respeito disso. Que nem a Virginia colocou que concorda com o que disseram, porque atualmente existe um inchaço de automóveis. Gabriel coloca aqui a questão hoje em dia dos aplicativos. E aí? Isso mesmo, Gabriel. Ciro coloca a questão. Isso, Ciro. Pronto, perfeita essa questão, viu? No século XXI, o automóvel, por exemplo, o carro, ele é um bem muito mais acessível do que no século XX. Então, a quantidade de automóvel que tem nas ruas é uma coisa incrível. A gente vai ler um texto daqui a pouco que fala sobre isso. Seu pensamento está correto, Ciro. Muito bem. O nosso colega iria falar, liga o microfone todo. Quem era que gostaria de falar? Então vamos lá, né? Luiz. Pronto, Luiz escreveu aqui. Deixa eu dar uma observadazinha, Luiz, no que foi que tu colocasse. Exatamente, ele está complementando o que disse Ciro, né? Só as pessoas com muita grana antigamente é quem tinham os carros na época. Isso mesmo, Luiz. Então, existe também essa questão da popularização do automóvel. Tudo isso que eu estou dizendo, esses minutos que eu passei conversando com vocês, apenas para dizer duas coisas. Primeiro, no século XX era de um jeito, no século XXI, as coisas estão mudando consideravelmente quando se fala desse tema, certo? Eu queria espelhar um texto para vocês, esse aqui, ó. É um texto da revista Veja. Quem pode ler para a gente ele, por favor? Quem pode ler para a gente? Então vamos lá, Laila, para a gente refletir sobre esse tema. Oi, bom dia. Beleza? Pode? Vamos lá. O impacto do caos nas ruas, prejuízo para o país, drama para o cidadão. Os grandes aglomerados urbanos brasileiros enfrentam congestionamentos cada vez maiores. De acordo com dados do Departamento Nacional
de Trânsito, DENATRAN, circulam pelas ruas e estradas do país cerca de 45 milhões de veículos, entre eles automóveis, caminhões, motocicletas, tratores e ônibus. A região Sudeste concentra 24 milhões de veículos e desses 6 milhões transitam nos 17 mil quilômetros de vias da cidade de São Paulo. Além da capital paulista, Rio de Janeiro, Brasília e Recife são algumas das capitais que não suportam mais os frequentes engarrafamentos. O trânsito excessivo nas grandes cidades provoca consequências muito mais graves do que os atrasos e transtornos enfrentados diariamente pelos motoristas. Os congestionamentos custam muito dinheiro, prejudicam a saúde da população e atrapalham o crescimento do país. Portanto, resolver ou amenizar o problema não é apenas uma questão de conforto e bem-estar, é também um importante incentivo ao desenvolvimento econômico e social. Seu Valeu, Laila, microfone. obrigado. Liguei mesmo na hora, tá vendo? Obrigado, Laila. Então, pessoal, olha que coisa grave. Existem no Brasil cerca de 45 milhões, de automóveis, de veículos, né? Veículos. Automóveis, caminhões, motocicletas, tratores, ônibus. É justamente o que Rosa Lúcia colocou. Na verdade, a quantidade de carros atualmente é o que prejudica a mobilidade urbana. Pessoal, quais são os setores que são prejudicados por todo esse inchaço de automóveis que o texto está colocando? Quais são os problemas? Quem pode destacar aí para a gente? Setor alimentício, quando o serviço é por entrega domiciliar. Um impacto no setor de entrega, certo? Dificuldade de escoar a produção, e isso também, Lucas. O que mais? Vamos lá, galera, vamos pensando, né? Essa aula de hoje é para a gente ficar... Oi? Pode-se falar dos tipos de poluição? Também a questão da poluição do ar, poluição atmosférica, poluição sonora, poluição visual, os congestionamentos. Então, observe que a falta de mobilidade urbana prejudica tanto o cidadão, o nosso dia a dia, prejudica a própria economia, enfim, prejudica o próprio país. Isso, Luiz Gustavo. Além de tudo isso, muitas vezes, todo esse engarrafamento que a gente, às vezes, convive, gera em nós estresse e também acidentes de trânsito. E aí, mais gastos para o cofre, no cofre público, nos cofres públicos. Certo? Quem deseja destacar mais algum ponto aí abordado no texto da revista Veja? Eu acho muito massa quando ele diz assim, ó, resolver o problema da mobilidade urbana não é meramente para resolver uma questão de bem-estar. Não é só para nos dar bem-estar, resolver a questão da mobilidade urbana. É muito mais do que pensar em bem-estar. É, na verdade, pensar na sociedade como um todo, no desenvolvimento econômico e social do país. Você vê que é um trecho curto, porém aí rico em informações que a gente pode fazer as reflexões. Mais alguém deseja comentar alguma coisa? Chamar a atenção aí para um ponto.
Depois a gente vai explicar por que desse jeito no Brasil, né? Vocês já sabem. A gente já conversou sobre isso em anos anteriores, né? No caso, na primeira série. Luiz, tu pode contextualizar a tua pergunta? É como se fosse pensar, com o crescimento populacional, as cidades vão crescer mais, vai haver mais rodovias e mais carros nas ruas. Exatamente, Luiz Gustavo. Perfeita observação. As cidades vão crescendo, a quantidade de gente, na verdade, a quantidade de pessoas aumenta, como a gente viu. A cidade cresce e essa necessidade também de o uso de algum transporte, né? Principalmente para um país como o Brasil. Só que aqui, como a gente vai ver, a gente usa um sistema de transporte inadequado muitas vezes. Lucas coloca uma questão aqui que é a seguinte: atrapalha demais no deslocamento para os locais de trabalho. Além do custo, exatamente. Aí tem o custo do transporte particular. E isso, Rosa Lúcia, ao longo da história, é justamente isso que depois a gente vai ver. Ao longo da nossa história, a história do Brasil, houve uma certa opção pelo transporte rodoviário. A gente pode destacar aqui alguns governos. 2. O primeiro governo, o Washington Luiz. Eu acredito que o Washington Luiz veio até antes de Vargas. O Washington Luiz, o lema de governo dele, eu até mandei o material dessa aula de hoje, o lema do governo de Washington Luiz era governar é abrir estradas. Olha o pensamento, governar é abrir estradas. Já fazendo uma certa opção para quê? Para o sistema rodoviário. E como Rosa Lúcia coloca aqui muito bem, também, principalmente o nosso colega Juscelino Kubitschek. E Lucas coloca mais uma questão interessante. A mobilidade urbana poderia ser alcançada se o transporte público fosse mais econômico e de melhor qualidade também. Certo? Então, são algumas reflexões desse primeiro texto aí da revista Veja. Vamos para mais um texto. No caso aqui, algumas imagens. Alguém já pensou nisso? Estava lá no carro, olha só, estava lá de boa. Aí, de repente, começou a engarrafar. Gabriel, o ideal é que a gente altere esse sistema de transporte no Brasil, essa dependência ridícula do transporte rodoviário. Vários governos têm essa proposta, só que nem sempre eles conseguem colocar essa proposta na prática. De mudar um pouco a matriz de transporte, de depender menos. Galerinha, você faz uma viagem, sei lá, você vai de um estado para o outro. É incrível a quantidade de caminhões que tem. E o caminhão, a opção pelo sistema rodoviário, existe uma lógica para isso, né? Mas o caminhão é um negócio inimaginável, porque ele leva pouca carga, é um troço pesado, vai estragar as estradas, é um negócio perigosíssimo, pode provocar acidentes, é muito fácil de você roubar a carga de um caminhão. Exatamente, o problema é a dependência excessiva. Olha, o segredo desse capítulo, desse módulo 19, é você ter a consciência. Quais são os sistemas de transporte que o Brasil usa, o que é que eles têm de ponto positivo, o que é que eles têm de pontos negativos, que é isso que a gente vai fazer nessas aulas. Beleza? Então vamos, eu acho que vocês já pensaram nisso, né? Estava lá no trânsito, ó. E aí, de repente, queria sair daquele modelo. Ah, como eu queria ser um pássaro para chegar mais rapidamente. Ou então o camarada pode pensar também, para sair desse caos, desse congestionamento, eu queria voar. Ou então, eu não sei se era o tempo de vocês, mas no meu tempo passava um desenho, o cara vai ficando velho e tem que dar justificativas. É horrível isso. Mas é verdade. No meu tempo passava um desenho
onde os carros voavam. Exatamente, Luiz. Investir no sistema ferroviário é uma das soluções, é uma das alternativas. Certo? Aqueles que são mais metafísicos, algumas pessoas já me disseram, professor, eu queria, na verdade, me teletransportar. Professor, é 12h20 agora. Como eu queria não precisar pegar o trânsito, eu queria só fechar meus olhos, chegar em casa em questão de segundos. Talvez não seja no século XXI que a gente vai viver uma situação como essa, certo? Então vamos para mais um texto. E aí, quem pode ler o primeiro parágrafo desse texto? Esse texto é interessante. Olha só. O trânsito dá prejuízo de quase R$8.000 por ano por motorista. E aí, o primeiro parágrafo, quem pode? Eu posso, professor? Valeu, vamos lá. Os engarrafamentos no trânsito causam prejuízo de R$7,6 mil por ano, em média, para cada proprietário de carro em São Paulo e no Rio, de acordo com o estimativo do professor Paulo Rezende, da Fundação Dom Cabral. A conta considera o tempo perdido pelo motorista, que poderia ter sido gasto de maneira mais produtiva para a geração de renda, além de despesas extras com combustíveis. O tempo perdido é o maior problema e custa R$6,1 mil por motorista, segundo o estudo. Considerando uma renda média mensal de R$3.000 por motorista, a perda ficou em R$17,5 por hora gasta em engarrafamentos. A estimativa leva em conta a média de congestionamentos em vias controladas pelas companhias de engenharia de tráfego, CETs, do Rio e São Paulo nos horários de maior trânsito. O estudo foi apresentado durante o 4º Seminário de Sistemas Inteligentes de Transporte na capital fluminense. O evento tem por objetivo debater a estrutura urbana e unir recursos e tecnologias para melhorar os transportes de maneira mais inteligente. Os organizadores afirmam acreditar que o uso eficiente da tecnologia pode produzir os congestionamentos e o tempo gasto nas viagens, contribuindo para a diminuição da poluição e a economia do Brasil e dos brasileiros. Valeu, Luiz. Perfeito. Obrigado aí mais uma vez. E quem gostaria de comentar esse texto que o Luiz acabou de ler? Esse texto é interessante, porque está falando dos prejuízos, né? E aí, galera? Pelo amor de Deus, façam as anotações de tudo isso que a gente está debatendo aqui no seu caderno, viu? E aí, meu povo? Quais são os prejuízos? Pronto, agora está passando um caminhão bem grande aqui na rua. No mínimo, ele está soltando uma fumaça escura. Tá com ele deve estar um caminhão também já muito ultrapassado. No Brasil, muitos automóveis, caminhões são ultrapassados, das antigas mesmo. E aí, Bartira? Foi o que você achou, Bartira? E Brunas? Carmelita, onde está Carmelita? Dinali? Gisele hoje está tão silenciosa. Yasmin. Vamos lá, galera? Quais são os prejuízos? Isso mesmo, Batida. É uma problemática que a gente sente na nossa pele. Exatamente isso. Alguém lembra de algum congestionamento que já pegou? E Rosa Luz chama a atenção para a questão do gasto com os combustíveis. Você parado, principalmente o carro mais antigo, né?
Hoje em dia, os carros estão saindo com uma tecnologia que está parada, eu não sei exatamente como que funciona isso, e aí o consumo de combustível é bem menor. Né? Sem falar que tem outros carros, que aí o gasto de gasolina é muito pequeno. Certo? Uma observação aqui que o Luiz coloca. Luiz coloca, uma das partes do texto é o tempo gasto em engarrafamentos. Por exemplo, atrás da pessoa. Travou, não foi? Então, vamos lá, vou voltar aqui. Luiz coloca a questão do tempo gasto em engarrafamentos. A pessoa se atrasa e poderia estar utilizando o tempo para ganhar um pouco mais, aumentar a sua renda pessoal, melhorar a economia do país. Exatamente. Ou até mesmo conviver. Olha só, pessoal, o tempo que eu passo no congestionamento é praticamente um tempo inutilizado. Eu produzo, necessariamente não vou estar me divertindo, eu vou estar respirando um ar poluído, porque o automóvel, a maioria é um derivado do petróleo, que no caso é a gasolina. Imagina a quantidade de problemas que surgem, que aparecem devido a esse modal de transportes. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão acompanhando a problemática que a gente está começando a desenvolver aqui? Tá tudo beleza, pessoal? Rosa, Luiz, sim, Yasmin também, tá tudo beleza? E aí, galera? Lorena também. Pessoal, então vamos para mais um texto. Esse texto agora é falando sobre o que é mobilidade urbana sustentável. Aí tem uma palavrinha interessante. Vamos lembrar, ó, o chamado desenvolvimento sustentável. O que é desenvolvimento sustentável? Estudaram isso no ano passado, primeira série. Quem lembra o que é o desenvolvimento sustentável? Me ajudem aqui, por favor. Isso, Lucas. Perfeito. Desenvolvimento sustentável é uma teoria da ecologia, é um pensamento que é comum entre alguns ecologistas, em que eles têm a preocupação com as gerações futuras. Certo? Eu vou colocar um conceito um pouco mais amplo. Olha só, no bate-papo. Desenvolvimento sustentável, Gisele coloca o seguinte, ó. É o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, exatamente, ou seja, pensar na geração atual, mas sem comprometer as necessidades das futuras gerações. Exatamente, Gisele. Tem um outro componente, e isso, Yasmin, cuidando do meio ambiente, tem um outro componente, que é o uso racional dos recursos. Perfeita essa definição que vocês estão colocando aí. Beleza? Então, desenvolvimento sustentável é uma teoria da ecologia que afirma a necessidade do uso racional dos recursos da natureza, pensando nas futuras gerações.
certo? Então está aí o conceito de desenvolvimento sustentável. E dentro dessa questão do desenvolvimento sustentável, as cidades. Será que as cidades são sustentáveis? A gente já viu que não, que as cidades, principalmente aqui no Brasil, têm problemas como lixões a céu aberto, que não era para ter, mas ainda tem. Rios poluídos, rios que estão assoreados. E aí você, quando se fala do sistema de transporte, o sistema de transporte é movido ao quê, principalmente? A gasolina. E se for a etanol, que a gente já estudou também, matriz energética brasileira, quais são os problemas que o etanol gera? Lembra que a gente falou isso? Apesar de ser uma fonte não poluente, gera outros impactos, como, por exemplo, o etanol ele pode incentivar a produção de monocultura, a produção a relação de um trabalho parecido com a escravidão, porque em algumas partes do Brasil esse trabalho nem sempre é feito com carteira assinada. Pode ser que diminua a quantidade de espaços para destinados à alimentação. Não é? Então, assim, isso é o desenvolvimento sustentável. A gente vai pensar em tudo. Na geração atual, nas gerações futuras, e usar esses recursos que nós temos de forma racional. Certo? E aí? Vamos para o próximo texto. O que é mobilidade urbana sustentável? Eu vou ler o primeiro parágrafo, certo? Olha só. Mobilidade é o grande desafio das cidades contemporâneas em todas as partes do mundo. A opção pelo automóvel, que parecia ser a resposta eficiente do século XX à necessidade de circulação, levou à paralisia do trânsito, com o desperdício de tempo, olha só, a gente tem desperdiçado tempo e combustível, além dos problemas ambientais, de poluição atmosférica e de ocupação do espaço público, uma coisa que a gente não conversou ainda, ó. Como assim, galera? Ocupação do espaço público. Quem me ajuda a entender isso? Quem me ajuda? O que é que tem a ver? Essa questão da ocupação do espaço público. Me ajuda a entender isso? A grande quantidade de automóveis ocupam uma grande parte do espaço público. Agora, antes desses automóveis, tem uma coisa antes, né? Tem uma coisinha antes disso. O do que a Ana Virginia está dizendo, ela está certa. Grande quantidade de automóveis ocupando espaços públicos. E isso, Luiz, as estradas. As estradas que são... As estradas, muitas vezes, para serem construídas, existe um processo de desapropriação. Olha que massa. Para você poder construir uma estrada, é preciso, se aquela estrada passa numa propriedade privada, é preciso uma desapropriação. Você tem que pagar a pessoa para aquela estrada poder passar. Há muitos anos mesmo, e eu sou velho, você já sabe disso, sou do tempo de Getúlio Vargas ainda. Eu assisti os discursos de Getúlio Vargas, lá na Central do Brasil. Há muitos anos eu morei em Bodocongó, um bairro aqui de Campina. Bodocongó, ali na saída de Campina em direção a São José da Mata, em direção ao sertão, Cariri Sertão. E eu morei numa casa, era na rua Aprígio Veloso, se não me falha a memória.
perto do açude de Bodocongó. Aí eles fizeram para poder morei lá muito tempo. Depois a gente saiu dessa casa e foi para uma outra. Num bairro da Liberdade, que é onde minha mãe mora hoje. E para eles poderem fazer a obra que tem lá, um canal, uma ponte também, eles tiveram que desapropriar, se não me falha a memória, 3 casas da parte de cima. Fora as de baixo. 3 casas. Então, as estradas, os automóveis, em grande quantidade, acabam ocupando esses espaços públicos. Ou seja, mais estradas, mais automóveis, a tendência é que diminua os espaços públicos. O que é que eles fazem para resolver esse problema? O que é que eles fazem? Desapropriam. Essa galera que foi desapropriada já gera um probleminha, né? O camarada tem que pegar aquele dinheiro para poder comprar uma casa em um lugar que seja o melhor possível, pelo menos igual àquele que tinha antes, certo? Quem pode ler aí o próximo parágrafo do texto? O segundo parágrafo. Então vamos lá, Ana Flávia, por favor. Então vamos lá, Ana Flávia. Pode sim, Ana Flávia. Você pode sair e entrar, beleza? Enquanto isso, eu vou comentar o que o Luiz está colocando aí, que é o seguinte, o Luiz está colocando que às vezes não consegue arrumar para morar. Antes. Infelizmente, isso muitas vezes acontece. Certo? Vamos deixando a Flávia voltar para ver se ela consegue ler. Beleza? Cuidado, pessoal, com esse tema, certo? É comum vir questões nas provas de ciências humanas, seja no vestibular tradicional, seja do próprio Enem, questões sobre essa matriz de transporte, urbanização. Beleza, Ana Flávia? Tenta agora para ver, por favor. Tá me ouvindo? Perfeito agora, beleza. Segundo parágrafo. Certo. É preciso que se difundam boas práticas de transportes coletivos integrados que melhorem a qualidade dos ambientes urbanos. Mobilidade urbana sustentável, em outras palavras. Esse conceito envolve a implantação de sistemas sobre trilhos, como metrôs, trens e bondes modernos, VLTs. Tem a continuação? E sim, a continuação. Deixa eu passar aqui a página, beleza? Tá. Vamos lá. Agora vai. Limpos. Ônibus limpos, com integração a ciclovias, esteiras rolantes, elevadores de grande capacidade e soluções inovadoras como os teleféricos de Medellín, Colômbia, ou sistemas de bicicletas públicas como os implantados em Copenhague, Paris, Barcelona, Bogotá, Boston e várias outras cidades mundiais. Valeu, Ana Flávia. Perfeito. Pessoal, eu estou começando a ficar com vergonha agora dessa aula. Porque olha a solução que ele coloca. A questão da bicicleta. Ótimo. Ok, beleza. Só que eu acho que alguns já pensaram o seguinte: eita, mas o Brasil é um país de dimensão continental. O Brasil, além de ser um país de dimensão continental, é um país o quê? Tropical. Clima quente. E também, como a gente já viu lá no começo do ano, presencialmente, o Brasil é um país de clima tropical, quente e chuvoso.
Alguém deve estar pensando também. A violência no trânsito. Motorista que não respeita ciclista. E a violência, o roubo que pode acontecer. Percebe como está tudo interligado, galera? Vocês conseguem perceber isso, não conseguem? Que para a gente resolver um problema, temos que resolver outros. E quem é que vai resolver isso? Somos nós. Vocês, principalmente. Lucas, infelizmente, Lucas. É muito problema para um país só. Certo? Mas soluções existem. Aí ele coloca aí, ó, a integração de estradas com ciclovias, com esteiras rolantes, elevadores de grande capacidade. Isso acontece no mundo afora, né? Em algumas cidades brasileiras também isso acontece. Enquanto Ana Flávia descansa a voz dela, e obrigado, Ana Flávia, quem pode ler o próximo parágrafo? O último parágrafo desse texto. Posso jogo. Vamos lá? Por fim, a mobilidade urbana também demanda calçadas confortáveis, niveladas sem buracos e obstáculos, porque um terço das viagens realizadas nas cidades brasileiras é feita a pé ou em cadeira de rodas. Somente a requalificação dos transportes públicos poderá reduzir o ronco dos motores e permitir que as ruas deixem de ser vias de passagem e voltem a ser locais de convivência. Perfeito. Rosa Lúcia? Perfeito. Galera, olha a chave, a palavra mágica que ele coloca aí. Requalificação dos transportes públicos. Ou seja, é preciso melhorar os transportes públicos. É preciso deixar o transporte público mais atraente do que aquele que é privado, do que aquele que é individual. Eu dei esse assunto esse ano aos meninos da primeira série, e eu coloquei um slide para eles, eu não sei se é do livro, não sei se vocês lembram dessa imagem, que é uma rua, certo? É uma rua, é uma foto de uma rua, e uma representação. Um ônibus. Quantas pessoas carregavam um ônibus? Essa mesma galera que está no ônibus em carro, quantos carros seriam? Olha só que loucura. De bicicletas. Qual espaço que isso ocuparia? Isso é importante você anotar aí. É preciso requalificar os transportes públicos. Deixar em melhor estado de qualidade, de segurança. É preciso fazer com que eles tenham um pouco mais de pontualidade, porque nós não temos. Isso é o chamado desenvolvimento, a mobilidade urbana sustentável. Também usar uma fonte de energia que seja mais limpa. É preciso melhorar as calçadas, porque existem hoje em dia pessoas que são cadeirantes, pessoas com algum tipo de problema de mobilidade física. Essas pessoas também precisam andar nas cidades. Eu não sei se vocês já perceberam, se vocês já estudaram isso, que é o seguinte. As cidades que nós temos ainda hoje, a maioria delas foram cidades construídas para abrigar um modelo industrial. As cidades se organizaram em função do desenvolvimento industrial. E também é forte o que eu vou falar, mas infelizmente é verdade. As cidades foram feitas para as pessoas, entre aspas, normais viverem nelas. Pessoas com algum tipo de problema físico, algum tipo de problema na visão, algum tipo de problema. Como é que essas pessoas vão circular na cidade? Como é que elas vão atravessar a rua? Olha que loucura.
Só agora, no final do século XX para cá, e século XXI principalmente, é que nós estamos percebendo que todo aquele movimento urbano que aconteceu em alguns países, principalmente no nosso, toda aquela loucura, nós estamos pagando um preço muito caro. Como é que um cadeirante vai andar nas ruas se as calçadas são desiguais? Se tem batente muito elevado numa calçada? Se as calçadas estão estreitas? Misericórdia. Então, essa frase que eu disse, apesar de ser cruel, é verdadeira. As cidades são feitas para as pessoas normais viverem. As pessoas com um tipo de deficiência visual ou física, durante muito tempo eles ficaram de fora dessa vivência na cidade. Então, eles são incluídas. Isso faz parte do que a gente chama de mobilidade urbana sustentável. É isso, pessoal. Você já pensado a respeito? Não é interessante? E aí? Alguém deseja fazer mais alguma colocação? Olha que frase forte essa do texto anterior que Ana Flávia tinha lido. Olha só, eu me toquei agora. Quer dizer, Ana Flávia, acho que foi Rosa Lúcia que leu. Olha só, quando ele coloca, ó, somente a requalificação dos transportes públicos poderá reduzir o ronco dos motores, poluição sonora e permitir que as ruas deixem de ser vias de passagem e voltem a ser locais de convivência. Isso é cruel demais, pessoal. O que é que os pais dizem aos filhos quando eles são pequenos? Quando os meninos estão querendo ir para a rua? Diga aí o que foi que vocês escutaram a vida toda, praticamente. Meio da rua é lugar de quê? Olhe para os dois lados antes de atravessar a rua. O meio da rua é lugar de carro. Tá vendo como isso está incrustado na nossa cultura? Na nossa forma de ver, na nossa forma de viver a cidade? No meu tempo, e já faz muito tempo isso, a gente jogava bola no meio da rua. No meio da rua mesmo, assim. Botava dois chinelos, um do lado do outro, e isso era massa mesmo. Colocava dois chinelos, um do lado do outro. Dividia a galera, o time, sei lá, vamos fazer um partido daqui de 3 gols. O time que não... Quem fizer 3 gols primeiro, continua jogando. O time, o outro sai. Demorava a passar um carro. Não só demorava a passar um carro, como também os carros que passavam, eles pareciam ser mais educados. E eles pareciam também andar mais vagarosamente. Eu me lembro que eles buzinavam, diziam, isso aí, tá quanto jogo? Aí a gente nem sabia dizer assim, tá 5-5 o placar, 3-3, sei lá, alguma coisa assim, sem necessariamente pensar no placar. É outra forma de viver. Hoje em dia, como Rosa Lúcia Ana Flávia está colocando aí, eles passam o quê? Voando. Esse é um problema, né? Que não está chamando a atenção. É que as crianças hoje não têm mais liberdade de brincar na rua. Por conta da grande quantidade de carros e motos que passam, e eles passam em altíssima velocidade. O que a gente nota, o que você deve estar percebendo, é que existe aí, eu vou escrever em letras maiúsculas aí no bate-papo, é o seguinte, ó. O problema é um modelo
de vida. O problema é o modelo de vida. Esse modelo de vida que a gente tem, se eu for pedir para você aí, escreva hora por hora o que você faz, a sua rotina aí, de 6 da manhã até, vai ter sim, Rosa Lúcia, de 6 da manhã até 10 da noite. Em tempos normais, aí você iria colocar, me acordo tal hora, tomo banho, tomo café, faço isso, faço aquilo outro, vou para a escola, passo tantas horas na escola, depois vou para casa, pego o trânsito, vou para o cursinho de inglês, vou para o curso, seja lá o que for. Tudo isso numa velocidade que é incrível. Então, o sistema de transporte hoje não dá de conta mais dessa velocidade toda. Aí, o massa da história vem agora. Olha só que massa, pessoal. Eu não sei se vocês já leram esse texto. Certo? Eu não sei se vocês já leram esse texto, mas olha o título dele. Desinteresse de jovens por carros preocupa montadoras. Vocês já leram alguma coisa parecida com isso? Desinteresse de jovens por carros preocupa montadora. Gabriel disse que conhece, Rosa Lúcia também, que legal. Muito bom. Luiz ainda não conhece, mas vai conhecer agora, Luiz. Gabriel, se possível, tu pode ler o primeiro parágrafo, meu filho? Só o primeiro parágrafo. Beleza, beleza. Tá me escutando, Jogli? Perfeitamente. Um recente estudo informa que os jovens mudaram de atitude em relação à questão da mobilidade urbana. A geração entre 18 e 24 anos está se importando mais com os outros e com o mundo em que vive, superando antigos valores e necessidades de consumo que já não os convencem e, muito menos, os satisfazem. É pro segundo também? Segura aí. Obrigado por enquanto. Esse primeiro parágrafo, pessoal, ele é revelador. A nova geração, entre outras palavras, vocês, exatamente, Ana Flávia, a geração de vocês, de maneira geral, pelo que as pesquisas indicam, está mais consciente de que esse modelo de vida que os nossos pais criaram, os nossos ancestrais criaram, ele não é tão convincente assim. Não convence mais. Não é tão legal quanto nos venderam a ideia. É muito louco, pessoal. Eu queria colocar outra expressão. Isso mesmo, Rosa Lúcia. Eu queria colocar outra expressão, mas eu vou usar uma mais suave. Deixa eu substituir um termo aqui. Eu vou colocar loucura. É loucura nossa passar o tempo todo, e eu falo dos adultos, apenas para gerar riqueza. Em outras palavras, é loucura, para não dizer burrice, passar uma vida toda apenas dedicada ao trabalho. Não estou dizendo que trabalhar não seja importante. É necessário para que a gente construa um mundo melhor. Um mundo melhor de maneira individual e também de maneira coletiva. Mas esse modelo de vida que nos ensina a trabalhar para juntar uma riqueza, é melhor repensar, que é o que o texto aí vai dizer isso. O segundo parágrafo, por favor, Gabriel. Há poucas décadas, o carro representava, para muitas gerações, o ideal de liberdade. Hoje, com ruas congestionadas, doenças respiratórias, atropelamentos e falta de espaço para as pessoas nas cidades, os jovens se deram conta de que isso não tem nada a ver com ser livre e passaram a valorizar meios de transporte mais limpos e acessíveis, como bicicleta, ônibus e trajetos a pé. Além do mais, hoje, Facebook, Twitter, Orkut, mensagens de texto permitem que os adolescentes e jovens de 20 e poucos anos se conectem sem rodas. Perfeito, Gabriel. Galera, que texto sensacional, né?
É de arrepiar. Olha que bonito. Quando ele diz aí, ó. Jovens se deram conta de que isso não tem nada a ver com ser livre, ter carro, porque muitas vezes venderam essa ideia para a minha geração, ter carro é ser livre. Só que vocês conhecem uma outra liberdade, como ele coloca, as redes sociais. Alguém tem essa vivência, por exemplo, principalmente agora na pandemia, né? A gente passou muito isso. Pode compartilhar alguma experiência que teve usando as redes sociais para conviver com as pessoas. Além disso aqui que a gente está fazendo, né? Nós estamos dando continuidade, na verdade, já estamos no fim do ano, praticamente, através das redes sociais. Olha que mobilidade, olha que liberdade nós temos. Já pensou numa economia que a gente fez, os gastos que a gente fez, a quantidade de dinheiro que a gente gastava para abastecer o carro, a quantidade de coisas que a gente tinha que comprar para poder manter aquele estado, aquele modelo de vida, e agora em casa, muitas coisas que a gente tinha que adquirir foi por água abaixo. A gente passou a fazer outras opções. Por isso que está nesse lugar que você está agora, é um lugar de privilégio, pessoal. É um lugar de privilégio. Porque tem pessoas, e são muitas pessoas, que essa pandemia, além de ter matado muita gente, mais de 140 mil pessoas já morreram aqui no Brasil, tiveram toda a sua estrutura de vida arruinada. E nós estamos conseguindo, com alguma dificuldade ou não, mas estamos conseguindo ter aquele modelo de vida, só que agora de maneira mais virtual, de maneira virtual. Pronto. Minha filha fez aniversário em agosto. E aí tem uma prima dela que mora em outro estado. E elas passaram o dia, o pessoal aqui passou o dia ajeitando o aniversáriozinho dela e a prima dela com o celular na mão, dizendo, faz assim, ou seja, vivência. Que as novas tecnologias permitem isso. Mas vamos lá. Alguém deseja complementar, falar alguma coisa, se expressar? Tá beleza, pessoal? Gabriel descansa a voz dele. Obrigado, Gabriel. Quem pode ler esse último parágrafo? Esses dois últimos, na verdade. Vamos lá, meu Flávio? São esses dois últimos? Só os dois últimos. Certo. Para entender esse movimento, o artigo conta que uma das principais montadoras de automóvel do mundo, para reconquistar prestígio com o pessoal de 20 e poucos anos, pretende desenvolver estratégias focadas no público jovem. Porém, a situação não parece ser reversível. Em uma pesquisa realizada com 3 mil consumidores nascidos entre 1981 e 2000, geração chamada de Millennials, sobre suas 31 marcas preferidas, nenhuma marca de carro ficou entre as top 10, ficando bem abaixo de empresas de internet. Além disso, 46% dos motoristas de 18 a 24 anos declararam que preferem acesso à internet a ter um carro. Assim, fica bem mais difícil acreditar que a liberdade dependa de uma caixa metálica que desagregue e polui nossas cidades. Esse é o
desejo dos jovens que também já mudaram e agora estão sonhando, mas de olhos bem abertos, para cuidar do mundo em que vivem. Obrigado, Ana Flávia. Sensacional, galera. A caixa metálica já não é mais convincente, né? É melhor acessar a internet, sem dúvida nenhuma. Eu estou entre esses aí, viu? Se alguém chegasse para me fazer essa pergunta, eu diria que uma das melhores coisas que existem, YouTube e o Google Sala de Aula, sem dúvida nenhuma. Resumindo, internet é a melhor coisa que existe atualmente, mais do que carro. O que é que o carro, para poder sobreviver, está fazendo, galera? O automóvel, para poder sobreviver, tem feito o quê? O que, professor? O automóvel, o carro hoje, para poder sobreviver, o que é que ele tem feito? Rosa Lúcia está colocando se adaptando. Sim, mas como é que o carro tem se adaptado a essa nova realidade? Eles vêm adicionando novas tecnologias no carro, rádio ou pequenas televisões no carro para você ouvir, caixas de som melhores, mais espaço no porta-malas. Exatamente isso, Luiz. Exatamente isso. Laila coloca e Ana Flávia coloca o seguinte: carros elétricos, por exemplo, né? Os automóveis estão ficando cada vez mais modernos, com tecnologias que poluem menos. É incrível, pessoal, essa mudança que está acontecendo. Agora, só lembrar, não é? Lembre-se o seguinte, que essa mudança ela não acontece de maneira homogênea. Essa mudança ela acontece de maneira heterogênea. Essas novidades, e a gente está falando do veículo em si, do automóvel, né, do carro, essa novidade ela acontece em quais camadas sociais? Nas mais altas, lógico. Nas mais altas, porque eles dispõem de uma condição de vida melhor, altas e médias. Altas, exatamente. Dispõem de uma condição financeira melhor. A tecnologia é importante. Pagam por aquela tecnologia, vocês sabem isso. Pagam por aquela tecnologia. Depois o mercado vê que aquela tecnologia realmente serve e esse consumo vai fazendo com que o preço dessa mercadoria, aos poucos, vá baixando e as outras classes tenham acesso. É desse jeito que funciona, não tem nada de errado nisso. É dessa maneira que funciona. Beleza, pessoal? Tranquilo? Não é massa esse assunto? Olha só, o que a gente falou foi basicamente isso aqui, ó. Inclusive, eu já mandei esses slides para vocês, viu? O que a gente falou nessa aula de hoje é basicamente isso. A gente falou do sistema rodoviário, né? Um pouquinho só. Sim, eu vou liberar agora, Lorena. A gente falou disso aqui, sistema rodoviário. Você já tem muita noção a respeito disso. Falou do sistema rodoviário, que é formado por estradas, rodovias, ruas, carros, caminhões, ônibus,
Certo? Deixa eu liberar aqui o formulário. Deixa eu ver. Atividade. Agora vai. Eu vou pedir que vocês atualizem aí. Pronto. Atualiza aí agora, por favor, que eu liberei a atividade, certo? Valeu, Lorena. Vê aí para mim, por favor, se chegou. Chegou? Beleza. Então vamos fazendo, certo? Deixa eu esperar ela aqui para a gente ver quais são as sugestões de respostas que vocês podem dar. Olha só essa primeira questão, pessoal. Falando aí do governo de JK, né, que foi quem trouxe esse modelo praticamente de rodoviarismo para o Brasil. Quem me sugere uma resposta? Uma resposta aí para a primeira questão. Foi que JK fez quando recebeu uma empresa de automóvel? Me ajuda aí? Letra B. Uma sugestão de resposta, letra B. Letra C. Ó, tá bom. B, C e E. Então, deixa eu ler aqui a questão. Oi. O que é paulatinamente? Vagarosamente. Ó, a questão é o seguinte. Primeira fábrica da Volkswagen instalada fora da Alemanha, a unidade em Anchieta, em São Bernardo do Campo, completa 53 anos, como marco de mais de 12 milhões e meio de veículos produzidos no período. Inaugurado oficialmente em 18 de novembro de 1959, com a presença do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Aí ele coloca, multinacionais se instalaram no Brasil na década de 50, aproveitando o fato de que o Brasil, letra A, estava investindo na indústria de exportação. O forte de Juscelino Kubitschek, pessoal, lembre-se disso, você já viu esse assunto. O forte de JK foi o quê? O transporte, a indústria automobilística. Por isso que a resposta aqui é a letra C, que diz, ó, aos poucos, vagarosamente, ele adotava o rodoviarismo como política de transporte. Por que ele fez isso? Porque ele precisava também fazer o escoamento daquilo que era produzido. Então, a letra C é a resposta correta. Uma consequência do que diz a letra C é a letra B. Precisava fazer o escoamento da produção. Ó, essa letra dela é muito tentadora, né? Apresentava o arcaico transporte sobre trilhos como predominante no país. A resposta realmente aqui é a letra C, de cabra, certo? E a questão 2. E aí, meu povo? 2, letra B. Isso, exatamente. Questão 2, letra B de bola. Quais são as corretas aí no caso?
as alternativas corretas, 2 e 3. Vamos ver o que diz a 2. Né? Alternativa 2 diz: o transporte público coletivo urbano atende principalmente pessoas de média e baixa renda no Brasil, o que torna o valor desse serviço um instrumento importante na formulação de política de inclusão social. Verdadeiro. E o item 3 diz o seguinte: a grande transformação na mobilidade das pessoas nas cidades brasileiras começou na década de 50, quando o processo intenso de urbanização associou-se ao aumento de veículos motorizados. Exatamente. Portanto, questão 2, letra B de bola. E a 3? Quem tem alguma sugestão para 3? 3, letra A. Vamos ver aqui o que diz ela, né? Vamos ver qual o tema. Ei, pessoal, vocês lembram disso? Da greve dos caminhoneiros? Galera, os caminhoneiros, eu dizia isso para meus alunos, exatamente, a resposta correta é a letra A. Eu dizia isso para os meus alunos. Se os caminhoneiros soubessem, é impossível esquecer, né? Muito obrigado por essa frase, foi boa, ela é impossível esquecer. Eu dizia isso a meus alunos. Galera, se os caminhoneiros soubessem o poder que eles têm, eles recebiam altos salários. Eles eram muito bem remunerados. Porque, como diz aí o texto, 4 dias parou tudo, praticamente. E esse mundo, olha só como é massa, pessoal. Olha só, deixa eu... Como esse negócio é massa. O que foi que a galera da minha geração fez? A maioria. Acabando o combustível. Foi para a fila pagar mais caro por uma coisa, pela gasolina. Eu não fui. Confesso que tive vontade de ir porque eu tinha medo de voltar à escola e não poder ir para lá por falta de combustível, coisa do tipo. Eu não fui. Mas os mais antigos foi a primeira coisa que fizeram. Ou seja, se apegar àquele modelo de vida. Lógico que aí tem vários motivos, né? Então, realmente, a resposta correta aí, vocês estão certos. Letra A. Houve desabastecimento de alimentos e combustível, ocasionando a elevação temporária do preço de alguns bens. A redução da frota de parte dos ônibus aconteceu também. E o aumento das filas em postos de combustíveis. E cancelamento de voos também. Foi o caos, galera, o que aconteceu. O modelo de vida que os nossos ancestrais criaram, aos poucos vai sendo detonado. É assim que se dá a história, pelos contrastes. E a quarta questão. Qual será a resposta dela? Eu nem entendi a pergunta nessa, professor. Tem uma sugestão de resposta aí, né, da questão 4. Letra B. Mas quem pode ler? Porque nem todo mundo entendeu ainda o que ela está pedindo. Resposta correta, letra B, mas vamos ver. Quem pode ler? O textinho da 4. Eu posso, professor? Pode sim, Gabriel, vamos lá. De todas as transformações impostas pelo meio técnico, científico e informacional à logística de transportes, interessa-nos mais de perto a intermodalidade. E por uma razão muito simples.
o potencial que tal ferramenta logística ostenta permite que haja, de fato, um sistema de transporte condizente com a escala geográfica do Brasil. O papel dos transportes na expansão recente da fronteira agrícola brasileira. Aí, a necessidade de modais de transportes interligados no território brasileiro justifica-se pelas. Valeu, Gabriel. Ou seja, porque é preciso, a pergunta basicamente é essa. Porque é preciso fazer com que os sistemas de transporte sejam interligados. Como a gente estava falando antes. Você, de repente, pega um trem, pega um ônibus, pega um metrô, pega uma bicicleta. Porque é preciso fazer com que tudo isso fique interligado. Pelo que diz a letra B. Devido às grandes distâncias e à busca de redução dos custos de transportes. Ou seja, é preciso fazer com que o sistema de transporte seja interligado. Vamos dar um exemplo aqui. Eu moro no Presidente Médici. Aí faz de conta que eu pegue uma bicicleta aqui, uma bicicleta, e vou até um determinado ponto para pegar um ônibus que passe direto lá na escola da Lourdinas. Está interligado. Ou então eu pego um trem aqui para poder pegar um ônibus. Por que isso é importante? Pelo que está dizendo a letra B, de bola, certo? Então, resposta da questão 4, letra B de bola. Podemos ir para a questão 5? Alguém disse a letra A. Deixa eu ver o que, é que tem a letra A aqui, certo? Isso é uma coisa importante, o que diz a letra A. Variações climáticas no território. Lógico. Isso é preciso que a gente, antes de adotar um sistema de transporte, a gente precisa fazer o quê? Perceber a geografia física do lugar. Certo? Mas o contexto geral do que a questão nos condiz é a letra B de bola. A letra B inclui, inclusive, a letra A. Então, vamos para a questão 5. A questão 5. E aí? Cuidado, ele está pedindo aquela que não é condizente para facilitar a mobilidade urbana. É importante ter a intermodalidade para facilitar a mobilidade urbana? É. Por exemplo, deixa eu dar outro exemplo aqui. Intermodalidade. Eu vou pegar meu carro e vou deixar lá um determinado ponto na cidade, no centro. E de lá eu pego um ônibus. Pronto. Certo? Então, intermodalidade é importante. Rodízio de automóveis é importante? Sim. Cultura de caronas compartilhadas é importante? Sim. Investimento em transporte de massa é importante? Sim. O que não pode acontecer se você deseja melhorar a mobilidade urbana é o que diz a letra E. Subsídios estatais para a compra de veículos particulares. Se você dá muito subsídio, se você ajuda muito, barateia muito o preço, acaba tendo o quê? Um maior número de veículos circulando, a mobilidade urbana sai prejudicada. Então, resposta aí, letra E. E a questão 6. Dê uma olhadinha aí, galera, na 6.
E aí, quem sugere? Quem sugere alguma coisa aí para a questão 6? Usa a lógica. Seis, uma questão aí, tem letra C. Vamos ver o que diz a letra C, né? A letra C, ela diz que o item 1 e o 3 estão corretos. Vamos ler o item 1, né? Item 1. A expressão demanda reprimida faz referência ao aumento da renda ocorrido nos últimos anos nas regiões Norte e Nordeste. Desse modo, essas regiões atualmente contrariam o fundamento da industrialização brasileira, que, implantada a partir da década de 50, combina indústria automobilística, transporte individual e obras viárias urbanas. Aí tá erradinha. E vamos ver o que é que tá errado na 3. Deixa eu ver a letra C. Foi? Disseram aí uma resposta. A primeira é errada. Vamos ver a terceira alternativa. As relações apresentadas a partir deles é correto afirmar que certos segmentos da sociedade brasileira já questionam o modelo de transporte presente nas cidades brasileiras. Exatamente. Correto. A 3 está certa. Agora o item 1 está errado. E aí, fica qual a resposta, finalmente? Isso. Letra B de bola. Então, questão 6, letra B de bola. E a 7, para dar revolta. Olha só, pessoal. Essa questão está mostrando o seguinte, para a gente encerrar. Países de grande extensão territorial, como China, Estados Unidos e Rússia, todos eles usam muitas ferrovias. E o Brasil, país de dimensão continental, não usa tantas ferrovias assim. O que tem de bom nas ferrovias, como a gente vai estudar na semana que vem, é que tem uma grande capacidade de carga. É bom para utilizar num relevo como o do Brasil, que não é um relevo de grande acidentado, não tem dobramentos modernos. Então, a resposta correta aí, letra 7, letra C. As ferrovias representam uma das mais eficientes opções de transporte de carga em países com grandes dimensões continentais. Então, 7, letra C. A 6 foi letra B de bola. Professor, por que não é a letra B? Da 7? Isso. Certo. Deixa eu ver aqui, ó. O trem também é um sistema de transporte de pessoas. E outra coisa, ele está comparando aí essa questão a países de grande dimensão territorial. Porque a questão está nos induzindo é isso. Perceba que em países de grande dimensão territorial, o trem é uma saída. Quando você associa as alternativas com essas imagens. Beleza? Então, 7, letra C. Isso mesmo, Maria Eduarda. Pessoal, um abraço para vocês, viu? Semana que vem a gente vai continuar estudando esse assunto. Tenham uma boa semana. Deus abençoe vocês. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.
Tchau, tchau.